Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desta celebração do 50º aniversário do CAF. O banco de vocês demonstrou as contribuições que um banco de desenvolvimento pode realizar para o desenvolvimento. É interessante poder ver que o banco de vocês possui uma alta taxa de operações entre seus países membros. Isso implica que temos capacidade de proporcionar finanças, capital, para poder investir em necessidades cruciais de investimento em infraestrutura e outras áreas com um custo de capital mais baixo. Gostaria de passar alguns minutos falando sobre a importância mais ampla dos bancos de desenvolvimento. Há 25 anos, quando eu cheguei ao Banco Mundial, sob a influência do neoliberalismo, um conjunto de ideias com relação aos mercados que pudessem resolver todos os problemas, os bancos de desenvolvimento eram vistos com certo ceticismo. Inclusive, o Banco Mundial assumiu esse ponto de vista, embora fosse um banco de desenvolvimento. A perspectiva geral que se tinha naquele então era: deixemos as coisas para o mercado ajeita tudo. A teoria econômica nem sempre podemos deixar aos vais-vens do mercado e também não podemos depender das limitações do mercado. E a partir daí, com as crises financeiras de 2008, com os múltiplos problemas financeiros nos países de todo o mundo, agora podemos compreender muito melhor quais são os limites do mercado. Mas eu quero falar sobre um desses limites com mais detenção. Existe a necessidade de uma política industrial, inclusive hoje o Banco Mundial reconhece que essa é uma necessidade. De fato, um dos meus sucessores, economista em chefe do Banco Mundial, Justin Lin, este foi um dos impulsos de condução mais importantes do Banco Mundial. Política industrial é a que aborda a ampla gama das sempre presentes falhas do mercado, que são muito significativas quando houve esforços limitados para corrigir os fracassos do mercado. O exemplo claro agora é a mudança climática. O mundo está diante de uma ameaça muito importante com a mudança climática. Os esforços foram inadequados em todo o mundo para lidar com esse problema, mesmo tendo havido um acordo global em Paris, onde o mundo se comprometia a abordar o tema, mas se reconhece, para além disso, que os compromissos assumidos em Paris não foram suficientes. Por outro lado, também temos que incentivar, motivar, financiar os setores públicos e privados para que eles possam tomar medidas mais sólidas e também dar ajuda financeira, que é particularmente importante. É aí que os bancos de desenvolvimento têm o seu papel. O segundo exemplo é o derramamento sobre o desenvolvimento. Inclusive, países avançados reconhecem que pode haver esse efeito de derramamento de um setor para o outro. Ou seja, por exemplo, o desenvolvimento da internet, respaldado pelo governo dos Estados Unidos, facilitou uma área e uma era de mudanças técnicas a partir do qual todos nós nos beneficiamos. Não poderíamos ter a possibilidade de responder a essa crise da Covid-19 da maneira como estamos fazendo, sem contar com esses avanços. Avanços em pesquisa, ciência e biologia que nos permitiram responder à crise da Covid-19 para desenvolver vacinas e tratamentos terapêuticos. E isso respaldado por esforços em pesquisa por parte dos governos que desenvolveram os setores biomédicos que tiveram prosperidade.
Não é uma questão de escolher os ganhadores, como alguns disseram. Os governos se esforçaram muito por escolher os ganhadores, mais do que o setor privado. A ideia aqui é identificar fatores externos e outras falhas do mercado. É aí que nós temos nossa função dos bancos de desenvolvimento e das políticas industriais. Uma terceira área que é essencial tem a ver com a distribuição. A pandemia, a Covid-19 como pandemia, transmitiu a mensagem da inequidade, das desigualdades de uma maneira contundente. Essa doença não gera oportunidades iguais, ou seja, injusta com aqueles que têm condições ou doenças pré-existentes, entre aqueles que estão mais expostos pela natureza de seu trabalho. Então, aqui vemos que há uma enorme diferença em termos de oportunidade, inclusive entre os que têm mais renda, uma renda maior. Nos Estados Unidos, há um clamor de novas ou por novas medidas para resolver as injustiças sociais e também raciais que estão se evidenciando. Minha própria pesquisa demonstrou o viés dos investimentos de capital que tentam economizar em mão de obra, ou seja, inovações que economizam em termos de mão de obra. Isso leva a menor renda e maior desemprego, e esses vieses foram agravados pelas políticas do governo na crise de 2008, com custos de capital mais baixos para as companhias e mais altos para outros setores. O que devemos reconhecer é o nível e o desenho dos investimentos. Por que o mercado se distorceu de uma forma tão terrível? Então, isso configura os problemas nas estratégias de desenvolvimento e o motivo pelo qual o governo tem um papel tão importante a jogar. Mas as finanças privadas estão no centro de muitas dessas distorções do mercado, ou seja, o sistema bancário privado, o sistema financeiro privado a curto prazo. A ideia é que muitos dos investidores devam investir a longo prazo. Muitas das necessidades de investimento são de longo prazo, mas no meio os mercados financeiros se interpõem com interesses de curto prazo. E essa é uma das funções principais dos bancos de desenvolvimento. Eles têm uma longa perspectiva que leva em conta a disparidade entre os retornos sociais e privados, inclusive em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Agora estamos reconhecendo a importância dos bancos de desenvolvimento. Os bancos ecológicos ou verdes, aqui em Nova York, por exemplo, onde eu moro, estabeleceu-se um banco de desenvolvimento verde que está tendo um papel muito importante ao ajudar-nos a responder os desafios da mudança climática, por exemplo. O desafio não é somente que os mercados privados avançaram em certas áreas de forma muito discreta. De alguma forma, os países ficaram muito endividados e isso faz com que haja crises com as dívidas e os setores privados tentam estrangular os países de maneira irracional. Isso não só é desumano, mas também corrói a recuperação que esses países possam ter. Os credores se opuseram ao desenvolvimento do que seria um contexto humano e racional para a reestruturação das dívidas. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU adotou uma série de princípios, mas poucos dos países credores reduziram sua postura. Eles acreditavam que, sob o princípio do exercício do bom poder, tinham a possibilidade de não ter feito uma boa supervisão prudente e que estavam em uma situação na qual tinham emprestado demais, então
A reestruturação da dívida tinha que ser feita como eles estabeleciam. Basicamente, já não se está fazendo isso. De fato, foi tomado assumido um papel mais responsável. Se esclarece que a reestruturação das dívidas tem que ser sustentável. No passado, a reestruturação da dívida do setor privado não era algo sustentável. Ao cabo de 5 anos, a metade desses países com reestruturações de dívidas voltaram a entrar em crise. Então, agora nós entendemos quais são os princípios da sustentabilidade, agora entendemos quais são os limites da reestruturação da dívida, como ela deve ser encarada, mas infelizmente o setor privado, que tem a vista curta, não acompanha esse movimento. Vimos de forma muito clara isso na disputa que está ocorrendo hoje na Argentina. A Argentina aborda seu problema de reestruturação da dívida e tem um papel muito importante com o FMI, desenvolvendo sustentabilidade e modelos nos quais podemos avaliar a situação. E, infelizmente, uma vez mais, estamos vendo a falha do setor privado. Devemos nos perguntar qual é o motivo pelo qual o setor privado tem tido uma postura tão desumana, tão falha, não somente na hora de dar empréstimos, mas também na hora de reestruturar a dívida. Há muitos debates ao redor disso e isso reflete certamente qual é a falha. Os indivíduos dentro da organização têm uma perspectiva de curto prazo e isso reflete a natureza de curto prazo que os mercados financeiros têm tido. O que se vê é que este tipo de estrutura de curto prazo está sendo refletida nas negociações da dívida com a Argentina, com alguns dos credores que demandam dinheiro que claramente excede o que é sustentável. Eu vou dizer em termos francos, eles não têm vergonha e realmente alguns inclusive pretendem ser bons cidadãos corporativos, reconhecem a importância de uma perspectiva de longo prazo, mas de alguma maneira eles dizem que é necessário fazer como eles dizem e na hora dos papéis eles não seguem essas regras, eles não seguem seu próprio exemplo ou o exemplo que eles querem dar. Os bancos de desenvolvimento estão imbuídos em tudo isso. A exploração, os bancos privados tentam gerar tanto lucro quanto possível. Valores positivos de cooperação e aliança é o que os bancos públicos tentam fazer, como o CAF tentou fazer, por exemplo, no último período de 50 anos. O banco realmente tem sido um modelo de trabalho mancomunado. Inspirou esforços para bancos de desenvolvimento em outros lugares, tem sido uma inspiração na pesquisa acadêmica para entender por que os bancos de desenvolvimento podem gerar uma contribuição tão importante. Quando falamos da crise de 2008 e das crises atuais do Covid, ficam mais claras as limitações do mercado, a necessidade de as instituições públicas terem um papel forte e também a maior cooperação entre os indivíduos. Isso pode ser um farol nesses momentos turbulentos. Muito obrigado. Muito obrigado por ter participado dessa conferência, Sr. Joseph Stiglitz, e por ter iluminado o nosso caminho com suas palavras nesse momento que a América Latina está tentando repensar o que vai ocorrer não somente com a saúde e a educação, mas também com as normas econômicas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor antes de deixá-lo ir. Na América Latina, há uma brecha muito grande em termos de infraestrutura. Estimamos que a região necessita investir 6% de seu PIB para abordar essa brecha. Como os bancos de desenvolvimento, como o CAF, podem ajudar nisso?
Bem, são absolutamente essenciais, porque um dos problemas na hora de organizar esses investimentos tem a ver com o acesso aos recursos. Outro problema tem a ver com o acesso à tecnologia, à perícia humana para assegurar que os investimentos estejam bem desenhados e cumprem com as necessidades dos países e as necessidades regionais. Os bancos de desenvolvimento fazem ambas as coisas. Eles trazem essa expertise que é tão necessária e também finanças a custo mais baixo que os países individualmente, mesmo falando de regiões ou municípios, podem chegar a fazer por conta própria. Então, ao trazer essa perícia e profissionalismo e finanças a mais baixo custo, isso de alguma maneira permite que a América Latina possa satisfazer de melhor maneira essas enormes necessidades de infraestrutura. Senhor Stiglitz, muito obrigado por estar aqui, obrigado por seu tempo. Joseph Stiglitz, economista dos Estados Unidos, muito obrigado por seu tempo uma vez mais. Muito obrigado a vocês.